Amém. Mateus capítulo 13 diz... Mateus capítulo 13. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outra a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? Podeis sentar? A parábola do semeador. O semeador, o grande semeador, na verdade, é o próprio Deus. Porque a Bíblia diz que o campo é o mundo, e quem além de Deus tem condições de semear por todo o mundo? Por mais que a gente vá de um a outro canto, imagina a obra feita por um e outro, sem que a mão sobrenatural de Deus entre em questão. Então o semeador para mim é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo, é Deus. A Trindade, eles são os verdadeiros semeadores, né? E vai usando seus recursos, seus meios. Por exemplo, Deus criou, olhando para o futuro, Deus viu, dessa vez a seara realmente vai ser muito grande, e os obreiros vão ser muito poucos. O que Deus fez? Foi lá e trabalhou na mente de homens para inventarem a internet. Hoje o que você não imagina, irmãos, tem lá na internet. Coisas mais incríveis, tem coisas diabólicas e tem coisas divinas, assim como aparece em tudo que é veículo que o homem cria. O homem cria, se ele se volta para Deus, tudo que ele cria, ele põe a serviço de Deus. Se ele não se voltar para Deus, o diabo vai lá e usurpa o que o homem criar. Então, Deus é o grande semeador. E esta parábola aqui, ela mostra aspectos diferentes em que o Senhor Jesus depois, lá no verso 18, vai dar a explicação da parábola. E nós compreendemos que esta parábola, ele está se referindo a essa semente. Ele mesmo ensina que essa semente é a palavra. E essas situações em que a palavra chega são a vida das pessoas. Resumindo, são pessoas que recebem a palavra. A palavra é a mesma. A semente é uma só. Mas como cada um vai receber e o que cada um vai fazer desta semente, aí é com cada um. Mas todos recebem a mesma palavra. Todos recebem da mesma fonte. Todos recebem da mesma semeadura. Por quê? Porque só quem tem condições de semear é Deus. Um homem não tem condições de colocar a palavra de Deus dentro da vida de outro homem. Não, se isso aconteceu, se a palavra penetrou, é porque Deus a fez penetrar. Só Deus consegue romper todas as barreiras que nós, com os nossos muros de incredulidade, criamos. Só Jesus consegue saltar sobre tudo isso e fazer a sua palavra alojar-se lá dentro de nós. Só Ele consegue, ninguém mais tem esse poder. Só Ele sabe a máquina que Ele criou, que somos nós, e Ele consegue. Bom, eu tenho que ir por esse caminho aqui, eu vou alojar a palavra lá dentro. Sem causar problema, vou dar a essa pessoa a oportunidade. Os caminhos que Ele usa, se Ele usa um corvo, uma mula, um leão,
não importa, ou os homens, ou até alguns anjos, como no Antigo Testamento aconteceram, em que anjos falaram coisas tremendas da parte de Deus, também no Novo Testamento. Os caminhos que Deus usa são os mais diversos, é a multiforme operação de Deus, mas o fato é que só Ele pode levar a sua própria palavra adiante. Aqui na parábola, Jesus diz assim: ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. A Bíblia diz que toda a multidão. O que você imagina uma multidão? São 50 pessoas? Não, 50 pessoas a gente diz assim, cerca de 50 pessoas. 100 pessoas a gente diz assim, cerca de 100 pessoas. Tinha lá tinha umas 200 pessoas. Mas quando você diz assim, tinha uma multidão, significa que o cálculo do número escapa da sua memória. Jesus olha para aquela multidão que está diante dele e diz assim, contando a parábola, né? No meio dessa multidão tem boa terra, mas no meio dessa multidão tem gente que está aí feliz da vida que recebeu a palavra, mas assim que o sol nascer, no meio dessa multidão, tem gente que não está entendendo, o diabo vai roubar a palavra dele. No meio dessa multidão, tem as mais diversas situações. Tem gente que é como espinho, está entre espinhos, os cuidados do mundo. Tem gente que está aqui no meio dessa multidão, me seguindo, mas na verdade está pensando nos seus bens materiais, nas riquezas, como vai se fortificar com relação ao mundo. Aí Jesus está olhando para aquela multidão, como um dia no Antigo Testamento ele olhou para o exército de Gideão com 32 mil homens e olhou e viu que só podia contar com quantos? 300, 0,98%. Um absurdo, 0,98% de tudo aquilo, daí para baixo, né? Que absurdo, nem 1%, no meio de tanta gente. E assim, irmãos, as oportunidades que Deus nos dá, são sempre tremendas e gloriosas, mas Deus nos dá um momento de oportunidade. Tem pessoas que transformam este momento em uma história toda. Por causa de uma oportunidade, essas pessoas agarram aquela oportunidade e mudam a sua história, e porque mudam a sua história, ainda mudam a história dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, dos seus tataranetos, e por causa da sua decisão, toda uma geração acaba sendo abençoada. E por causa da sua decisão, outros milhares vão escapar do inferno e dos laços de Satanás por causa da decisão daquela pessoa. Irmão, você já parou para pensar o quanto a sua vida é importante? Hoje eu recebo e-mails. Eu fui ao centro da cidade, aí encontrei um irmão aqui do ministério. Fui ao centro da cidade. E quando eu estou conversando com o irmão, e tinha outra pessoa presente. Eu estou falando com o irmão, aí o irmão de repente virou e falou assim: aí, tu não queria conhecer o pastor Tupirani? Aí o camarada balançou a cabeça: é esse aqui. Ele: hã? Quando ele me olhou, ele falou assim: pastor, a minha vida mudou por causa das suas pregações. Aí virou para esse irmão e falou: e esse irmão aqui foi uma bênção na minha vida, porque ele que me trouxe os CDs. A minha vida, ele falou assim, a minha vida, a minha história mudou. Falei: amém, irmão, glória a Deus. Daqui a pouco, ele acenou para outro, o outro veio: pastor, deixa eu apertar a sua mão. A minha vida tem mudado por causa das suas pregações. Aí a gente fica pensando assim, como é bom tomar uma atitude. Como é bom tomar uma atitude.
Hoje as crianças que estão à minha volta falam em ser homens de Deus, falam em dar a vida pelo Evangelho. E eu digo, como é bom tomar uma atitude certa. Então, meu irmão, foram momentos que Deus nos permitiu e nós pegamos a oportunidade, fizemos que nem Jacó, não te deixarei enquanto não me abençoares. Essa briga santa, essa coisa maravilhosa, mas a palavra ela é semeada. Foi semeada para mim. Que palavra foi semeada para mim? O Evangelho de Jesus Cristo. Que palavra foi semeada para você? O Evangelho de Jesus Cristo. Se a minha história mudou, por que a sua não vai mudar? Ah, sim, se a sua decisão não for parecida com a minha, aí os resultados vão ser diferentes. Irmão, não vem aqui na igreja querendo ouvir uma palavra. Eu gosto daqueles dias que o pastor está estressado, eu gosto daqueles dias que ele está batendo no púlpito, eu gosto daqueles dias que ele está arrebentando aquelas mensagens de fogo que desafiam o inferno, eu gosto daqueles dias. Não seja criança, não seja menino. A história do Evangelho não é feita por um momento. A história do Evangelho é uma história. Em todas as estações do ano tem vento, tem frio, tem calor, tem tempestade, tem lugar que tem terremoto, tem furacão. O mundo é um complexo de situações. Pegue a sua oportunidade e atravesse todas as situações. Faça história. Faça história. Irmãos, nós temos conseguido transformar vida de pessoas na Europa. Tem pessoas que nos mandam dízimo lá da Europa. Porque dizem, pastor, se não for aí, não dou meu dízimo em lugar nenhum. Porque esse ministério me fez sair da igreja mercenária onde eu estava, me abriu o entendimento, me abriu os olhos e hoje eu congrego diante do computador. Eu sou membro da geração Jesus Cristo. E eu digo assim, meu Deus, como foi bom a decisão. Como foi bom ter padecido, como foi bom ter sofrido. A Bíblia diz, a nossa leve e momentânea tribulação não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Irmãos, Deus te coloca no lugar certo, na hora certa, ali. Uma vez eu ia passando na janela, num lugar tinha um homem pregando, e quando eu passei, alguma coisa me chamou a atenção, eu voltei e vi aquele homem pregando simples, falando com simplicidade, mas parecia que tinha um imã naquele homem, e eu olhava em cima da cabeça dele, porque eu queria ver alguma coisa sobre a cabeça dele que justificasse aquilo tudo, e alguma coisa me atraía para cima da cabeça daquele homem. Eu não vi nada, mas eu sabia que tinha alguma coisa em cima da cabeça daquele homem, daquele pregador. E eu, parado naquela janela, eu tinha que seguir para outra direção, parei naquela janela e falei assim, Deus, eu não estou entendendo nada, eu não sei o que é isso, mas me dá o que esse homem tem. Por um momento, você pode fazer toda uma história. Agora, não queira fazer de toda a glória da história do Evangelho no momentinho besta de pular, rodopiar ou virar cambalhota. É o que muitos têm feito por aí. Evento não sei aonde, lá vai a caravana. É um momento, mas não tem história em si mesma. A pessoa não tem história, meu irmão. Se não tiver evento, se não tiver reunião na igreja, ela não cumpre a palavra. A palavra diz, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai, ele te vê no oculto, te recompensa publicamente. Aí está a grande igreja de todos os tempos, mas tem pessoas que só sabem viver o momento. Não sabem fazer história. A tua história não é feita, meu irmão, pisando todo dia dentro da igreja, não. A tua história é feita todo dia debruçando, colocando a boca no pó no altar de Deus. É ali que se faz história. Muita gente ainda é muito menino na fé. Não estou falando aqui, não. Estou falando aí, no mundo, como nós vemos as coisas. Hoje mesmo eu estava assistindo um desses DVDs gravados lá no Gideão, entendeu? E eu falo, caramba, que palco. Levanta a mão direita, tá? Agora dá uma cotovelada na cabeça do diabo. Levanta a mão esquerda, dá um passo, rodopia. Caramba, estamos numa aula de coreografia ou estamos numa igreja?
Viemos aprender a dançar ou viemos cultuar o único e verdadeiro Deus? Os valores estão todos corrompidos, está tudo uma bagunça por aí. E uma massa, sei lá quantos milhares de pessoas. Por quê? Aí depois acham que vão sair daquele evento e que receberam uma unção especial e vão ser alguma coisa. Isso é ilusão, meu irmão. Você tem que saber fazer história na intimidade do teu quarto. Você tem que fazer história com a tua Bíblia na mão. Você tem que saber fazer história com a tua Bíblia na mão. A semente é semeada, mas muitos dos seres humanos são os espinhos que sufocam, os cuidados do mundo, as riquezas, semente à beira do caminho, entre pedregais. Mas você tem que dizer, não, eu vou ser uma boa terra, eu sei que o meu Redentor vive e eu não vou abrir mão disso, eu vou escrever uma história na minha vida, vou ser uma página em branco e vou permitir que Deus realize o que Ele tem que realizar. Quanta gente abestalhada por aí, lá em cima daquele monte tem um profeta, então eu vou escalar. Ué, por que tu não escala o teu quarto onde Jesus está te esperando? São conceitos vazios. As pessoas não sabem fazer história. Tem muita gente que no Evangelho vive a história dos outros, mas a sua própria não existe. Meu irmão, só se faz história indo para a intimidade com Deus. Jesus é o tremendo escritor, ele pega o livro da nossa vida e ele, olha, manda ver nas páginas, ele escreve que é uma maravilha. Agora, tem pessoas que não sabem se dispor para que a história aconteça. Vivem momentos. Caramba, a pregação de hoje, caramba, foi uma bênção, né? Que bênção! Quando eu chegar em casa eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou jejuar, eu vou fazer tudo, porque a palavra de hoje foi... Caramba, o cara está na igreja há 500 anos e agora por causa de uma palavra que ele vai tomar atitude? Ele está transformando toda a glória do Evangelho, tudo que ele ouve há anos, por causa de uma palavra, é que ele vai tomar uma decisão? E toda a leitura bíblica dele não serviu para nada? Não foi o bastante para despertar? Que tipo de oração essas pessoas estão fazendo? Então, meu irmão, olha na interpretação do Senhor Jesus, no verso 18, ele começa a dar a interpretação, porque os discípulos também não entenderam nada, né? Jesus, Senhor, por que tu falas por parábola? Não, é para que os incrédulos não entendam. Senhor, então explica-nos a parábola. Ué, vocês também não entenderam, não? Aí no verso 18, Jesus diz assim, escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Ouvindo a palavra do reino e não entendendo. Você tem entendido, irmão? Você tem compreendido? Será que às vezes você ouve coisas e você diz, eu não entendi nada desse negócio. Essa mensagem, não vi nada de Deus nisso, eu não entendi. E se você tiver incluído nisso aqui? Se esse cidadão aqui da parábola for você, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, o maligno vem e rouba essa semente. Porque se você não entendeu, você não vai se preocupar em guardar essa pérola. Se você não entendeu o valor dela, você não vai se preocupar em preservá-la. Se você não entendeu o valor dessa semente, você não vai se preocupar em regá-la, em sustentá-la. Se você não entendeu, o maligno vem e leva tranquilamente, você não vai oferecer nenhuma resistência. Você não entendeu, você não viu o valor daquilo ali. E quantas pessoas por aí no dia a dia, ao longo dos anos, ouvem coisas e diz, não entendi esse negócio não, que bagunça, não concordo com isso não. Quer entender, irmão? Quer entender tudo que você ouve, se é certo, se é errado, se é loucura, se é glória de Deus? O caminho é sempre o mesmo.
Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. No verso 20 diz: porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição, por quê? Por causa da palavra, logo se ofende, se escandaliza. Jesus falou, tem gente que vai receber a palavra, vai ficar alegre, não está dizendo que esse daqui não entendeu, ele vai receber a palavra, ele vai ficar alegre, mas, diz aqui, chegada a angústia e a perseguição, por causa de quê? Por causa da palavra. Ou seja, quando você recebe a palavra, angústias vêm sobre você, perseguições vêm sobre você, e aí Jesus está dizendo assim, tem gente que se escandaliza, porque você imagina, ou muitos imaginam, que agora eu recebi a palavra, eu aceitei Jesus, agora a minha vida vai ser um mar de rosas. Jesus está falando assim, não, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se você recebeu a palavra, o que virá? Virá angústias e perseguições. Não quer dizer que são angústias que vão te destruir, perseguições que vão te abalar, não, porque ele falou, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e nós sabemos que a paz de Jesus não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Mas as pessoas, quando sentem o cerco nas suas vidas, porque receberam a palavra, o que elas fazem? Elas abrem mão da palavra. Seguindo aqui ainda diz assim, 22, e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Olha, tem gente que recebe a palavra, a mesma palavra semeada para todo mundo, tem gente que recebe essa palavra, mas ainda está preocupado com o sustento que tem que ser provido neste mundo. Isso que significa aqui, mas os cuidados do mundo e a sedução das riquezas. Ou seja, a pessoa vê nas riquezas a sua segurança. Então, o que acontece com a palavra? Se a palavra você tem que agir por fé, Jesus disse, se tu creres, verás a glória de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Você tem que andar por fé e não por vista. Quando as pessoas olham para as riquezas, quando as pessoas estão preocupadas ou tementes, se lhes vão faltar o suprimento do dia a dia neste mundo, o que acontece? Elas perdem o foco da palavra. A palavra fica lá, mas fica infrutífera. Porque tem gente que não buscou a intimidade com o Senhor o suficiente para entender que se Deus te chama, meu irmão, e te põe nessa estrada da vida, não é para te abandonar. Então todos podem passar fome, você não vai passar. Todos podem morrer das enfermidades, você não vai morrer. Deus não te chamou para o câncer te consumir. Deus não te chamou para a crise econômica, para a dificuldade de emprego acabar contigo. Não foi por isso que Deus te chamou. Mas essas coisas assombram a todos. Essas coisas assombram o mundo. Está todo mundo preocupado em ter as suas reservas financeiras. Não tenho nada contra isso, só estou dizendo que muitos estão querendo ter as suas reservas financeiras com medo do futuro. Quem tem medo do futuro não conhece o Deus onipresente, que tanto atua desde o passado, presente e futuro. Então, se você teme o amanhã, não ouses dizer que Deus está na sua vida, porque essa palavra já se tornou infrutífera. Quem conhece Deus, meu irmão, não está nem preocupado com o amanhã, nem se o amanhã vai se levantar ou deixar de levantar.
Quem conhece Deus, meu irmão, o meu futuro está nas mãos de Deus e acabou a história. Meu Deus não é Deus morto. Ele falou assim: não ouviste que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Ora, se Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus não é Deus de morto. Então Abraão, Isaac e Jacó estão vivos, eu sou o Deus deles. Mas muitos têm recebido a palavra, e têm feito de toda a história do evangelho das suas vidas apenas um momento. Não tem conseguido fazer história, esticar esse momento. E aí então Jesus diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Então Jesus diz: o que ouve e compreende. Irmão, você tem compreendido? Eu sei que nesse lugar nós somos os experts em falar loucura, né? Tipo, Jesus volta no século 21, Bíblia sim, Constituição não. Isso é conosco, esse tipo de loucura é conosco. Você tem compreendido essas coisas? Tem compreendido ou está aí sendo levado pela multidão? Está aí vivendo o dia a dia, empurrando com a barriga? Ou você realmente tem compreendido? Se alguém te questionar por que você congrega na geração de Jesus Cristo, se alguém te questionar o teu comportamento, o comportamento dos teus irmãos, a nossa visão ministerial, você está pronto a responder a qualquer que queira saber a razão da sua fé? Porque aqui diz: a boa terra, ele ouve e compreende. Irmão, não quer dizer que sempre que você ouça alguma coisa, você tem que de imediato compreender. Não, porque a Escritura diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então significa que tem coisas que você ouve e elas parecem loucura, mas se você cumprir a palavra e for aos pés do Senhor, Ele vai te esclarecer se você tem ouvido loucuras ou se tem ouvido a verdade. Ali você vai compreender as grandezas de Deus. Muitas vezes, no primeiro impacto, no primeiro momento, você não as compreende. Jesus está lá em João capítulo 6, a Bíblia diz que uma multidão de discípulos está seguindo Jesus. Daqui a pouco o Senhor Jesus diz assim: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. As pessoas falam: o quê? Como é que é esse negócio? Não entenderam. O que eles disseram? Duro é este discurso, quem pode ouvir esse negócio? Quando Jesus olhou, de toda a multidão ficaram 12. Jesus não perguntou: e vocês entenderam? Não. Aí a multidão foi embora, vocês querem ir também? A palavra foi dada. Qual é a atitude de cada um? Não entendi. Mestre, como é que é esse negócio de comer a sua carne e beber o seu sangue? Explica isso aí. Pedir explicação, meu irmão, fazer oração e estudar a Bíblia é coisa para gente humilde. Os arrogantes, eles julgam por si só. Não gostei dessa palavra aí não, eu vou embora. Não entendi esse negócio aí não, que confusão. Não entendi, nem tenho tempo para entender esse negócio, que coisa confusa. Esses são os arrogantes. Mas o reino dos céus é para os simples, para os humildes, não é para os arrogantes. Então, meu irmão, o resumo: não faça da sua vida de momentos. Um momento aqui, um momento ali. Não é assim que se vive o Evangelho de Jesus Cristo, por momentos, momentinhos. O Evangelho de Jesus Cristo é uma história complexa. Jesus chega ao ponto de dizer: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, Jesus está mostrando, existe uma história que começou no céu, está acontecendo hoje sobre a terra, e ela ainda vai ter continuidade no céu. Tudo é história, irmão, não viva momentos. Semana passada eu fiz uma oração, que bênção, é mesmo? E essa semana, o que você fez?
Caramba, semana passada, ano passado, mês passado, sei lá, há 10 anos atrás eu estudei tanto a Bíblia, e agora, o que você tem feito? Você viveu de momentos, a tua história está sendo de momentos. A Bíblia diz que Jacó olhou para o anjo, garrou nele, não te deixarei enquanto não me abençoares. Você sabe o que significa abençoar? Ele não disse, me faz alguma coisa aí, eu estou vendo um anjo aqui, me faz alguma coisa. Ele reconheceu que aquele anjo não era um anjo comum, porque anjos comuns não têm poder de abençoar. Abençoar é quando alguém dá uma palavra e esta palavra vai se perpetuar por toda a vida daquela pessoa. Isto é uma bênção. Então Jacó chega e diz assim, eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Grudou no anjo, ou seja, eu quero fazer uma história, me abençoa. Aí a Bíblia diz que o anjo fez o quê? Que é o anjo do Senhor, o próprio Senhor Jesus, antes de encarnar. O que ele fez? A Bíblia apenas diz assim, então o anjo do Senhor o abençoou ali. Deu o que para ele? Deu para ele uma história, meu irmão. Eu te pergunto, você já encontrou com o anjo do Senhor? Já encontrou com ele? Claro, por isso você está aí. Você já encontrou com ele? E aí, você está vivendo momentos de encontro ou você tem a ideia de perpetuar a sua história? Foi isso que Jacó fez. Ele não saiu dizendo, eu vi o anjo do Senhor. Acabou a história. Não. Ele me abençoou, e para mostrar que ele será sempre na minha vida, que a palavra dele nunca vai cair por terra na minha vida, lá vem Jacó mancando, como prova de que o toque de Deus, sempre na vida de Jacó, cada vez que ele fosse dar um passo, ele saberia que a bênção de Deus estava sobre ele, e todos que olhassem para ele diriam, a bênção de Deus ainda está sobre ele. História é o que nós, irmãos, temos que procurar fazer com o Evangelho de Jesus Cristo. Não é vivermos momentos. Eu já vi pessoas chegarem diante de mim, e isso é tanta gente, quando a gente encontra os cristãos por aí afora, não, Deus falou que tinha uma obra na minha vida. Beleza, maravilha. Os anos passam e ninguém vê a obra. Pessoas descem à sepultura dizendo que Deus tem uma obra na sua vida e ninguém vê a obra. As pessoas estão achando que o Evangelho é um momento. O Evangelho é uma estrada. O Evangelho é uma caminhada. A Escritura diz, ser fiel até a morte. Até a morte é uma caminhada. É toda uma vida de história. E lá no final, quando você estiver para partir da terra, a sua fidelidade tem que estar de pé. Tem que fazer história. Eu quero te perguntar nessa noite, meu irmão, você quer fazer história ou quer viver momentos? Tem que decidir, tem que tomar uma guinada de 360 graus, tem que ser radical, tem que fazer história, irmão. A história da minha vida hoje, ela é tão forte, tão gloriosa, tão bonita e tão poderosa, que os cristãos caídos tentam até esconder a glória do que Deus tem feito na minha vida. Eles tentam até ocultar as minhas algemas e as minhas cadeias. Sabe por quê? Porque eles não conseguiram escrever história. E eu não estou dizendo para você que é fácil escrever história, não. Mas eu estou dizendo que Deus é poderoso para escrever uma história contigo. Mas não depende de Deus, porque na cruz ele disse, está consumado. Pai, eu entrego meu espírito nas tuas mãos. Está tudo feito, agora vamos fazer nós. Cada semente que o Senhor nos der, nós vamos engolir. Não entendeu? Dobra os joelhos, seja um crente que faça história. As pessoas estão só vivendo momentos e acabam que querem viver momentos, tipo assim, caramba, eu fui hoje lá no culto, o que aconteceu? Passou um vento forte que quebrou todas as rochas, mas não fez história.
Caramba, eu fui no culto outro dia, passou um terremoto, mas não fez história. Eu fui no culto outro dia, passou um fogo, mas não fez história. Aí vem aquele humildezinho, poxa, eu fui lá no culto, passou uma brisa suave, mas no meio daquela brisa suave, eu ouvi Deus e a minha história vai mudar. Agora, tem gente que só quer viver terremoto. Vai, pastor, quebra esse púlpito no meio, eu quebro, mas vai mudar a tua história? Se for mudar, eu quebro. É gente que vive assim, irmão, momentos. Caraca, a igreja hoje foi uma benção, o céu veio abaixo, mas amanhã tu é o mesmo? Nem aumentou um segundo nas tuas orações, nem tomou uma atitude de clamar a Deus, não mudou nada, você continua o mesmo. Passa o terremoto, passa o fogo, o vento quebra as rochas e você não ouve Deus. Pega a brisa então, meu irmão, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. No meio dessa brisa você vai ouvir Deus e vai ter uma história nova para contar. Você está pensando que servos de Deus se levantam dentro da igreja? Não, não e não. Servos de Deus só se levantam da intimidade do quarto. Só lá que se levanta servo de Deus. Da intimidade do quarto. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem, para aqueles que o buscam. A este eles lhe fará saber o seu conserto, o seu decreto. É o segredo do Senhor. Não é simplesmente vir numa reunião pública dentro da igreja. Meu irmão, não é isso que vai mudar a tua história. A tua história, se você pega uma semente que é lançada e com ela você consegue fazer as raízes irem para baixo, o caule ir para cima, e quando alguém olhar, ela está florindo, ela está frutificando, e alguém vai olhar para a árvore da sua vida e vai dizer, ali tem uma história, começou numa semente, hoje está no fruto. Mas tem pessoas que pegam a semente e não conseguem fazê-la germinar, virar uma história. Aí às vezes Deus vai mostrar coisas assim na congregação, terríveis. Chega ao ponto de citar nome de pessoas que inclusive já não estão mais em nosso meio. Pessoas que estavam aí todas eufóricas, todas cheias de vontade, cheias de desejo, cheias de disposição. E hoje, cadê elas? Porque só estavam querendo viver situações de momentos, não conseguiram fazer história. Hoje, o que Deus está te chamando é para você fazer história, meu irmão. Como é fazer história? É saber se colocar nas mãos dele. Quem vai escrever é ele. Porque nós mesmos não somos capazes de escrever a realidade da história. Mas como? Quando nós lutamos como Jacó, quando nós guerreamos, quando nós perseveramos, quando nós nos esforçamos, a história vai ser escrita. Agora, vamos hoje nós mesmos olhar para a nossa historinha e ver se tem tido mudança. Em que muitas vezes nós dizemos assim, caramba, aquela pregação foi tremenda, né? Poxa, pastor, eu ouvi uma mensagem de 10 anos atrás. Poxa, que mensagem tremenda. Mas essa mensagem tem mudado a tua história? Poxa, pastor, eu li algo aqui na Bíblia, caramba, olha só que coisa tremenda. Mas tem mudado a tua história? Então, meu irmão, a realidade é essa. Não deixe que a semente venha na sua vida e se torne apenas um momento. Ah, que coisa gloriosa aquela leitura, caramba, aquela revelação. E a continuidade de tudo isso? Se Deus te revelou alguma coisa, é apenas um ponto de partida, tem muita coisa adiante, só que muitas pessoas recebem a primeira revelação e ali estacionam e sepultam as suas vidas. Então, irmão, você é chamado, na verdade, para fazer história. Hoje nós não olhamos as partes da vida de Paulo que foram bênçãos e não servem de lição, as partes da vida de Pedro, de Tiago, de João, de tanta gente, Mateus, Marcos, Lucas. Não tem sido bênção a vida desses homens para nós? Por quê? Foram apenas discípulos de Jesus? Não, não foram apenas discípulos.
foram mais que isso. Foram homens que conseguiram fazer história. Então aqui, eu quero concluir com você. Tem um verso aqui. No verso 18, quando o Senhor Jesus diz assim: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Irmão, presta atenção para nós concluirmos. Tem coisas que você ouve e não entende. Por quê? Porque Deus não quer tratar com você na totalidade aqui dentro. Quer continuar tratando contigo lá na intimidade do seu quarto. Tem coisas que você entende aqui só um pouquinho, só um pedacinho, porque Deus quer que você prolongue essa semente para que ela se torne a tua história, para que ela vá adiante. Na caminhada em busca do esclarecimento de uma semente, Deus vai te mostrar 1000 outros caminhos e 1000 outras revelações. Então, não viva de momentos. Busque a face de Deus para que Ele realize na sua vida histórias tremendas. O desejo de Deus é construir conosco muitas histórias. Como eu falava, esses rapazes que eu encontrei, de vez em quando eu encontro alguns pelo centro da cidade. As pessoas chegarem a dizer que a vida deles foi transformada por causa de pregações que o Senhor Jesus me deu, não é por causa da minha palavra, porque ninguém é transformado por causa da minha palavra. Eu não tenho palavra que possa transformar ninguém. A palavra não pertence a mim. Jesus apenas usa a minha boca e o som da minha voz, mas a palavra é dele. E o Espírito que conduz a palavra é dele. Os recursos que ele nos tem dado para que essa palavra vá adiante, como ele tem usado cada irmão para levar os CDs, para trabalhar pela internet, tudo isso é obra do Senhor Jesus, que usa as nossas vidas por muita e muita misericórdia. Mas cada um que me manda um e-mail, ainda tem gente nos dias de hoje me mandando e-mails sobre história de G12, que foram traumatizados e não sei o que, e agora viram um estudo que nós temos na internet, e agora foram libertos, agora tiveram entendimento. Tem pessoas que mandam e-mail dizendo que ouviram uma pregação e foram curadas, e quando eu vejo tudo isso, eu imagino, poxa, a história da minha vida está sendo escrita na vida de outras pessoas. Neste momento, enquanto nós estamos aqui, tem gente lá na África glorificando a Deus e falando no meu nome. Aleluia, Deus! Enquanto estamos aqui, tem gente na Europa glorificando a Deus e falando no meu nome. Meu irmão, nós teremos no mundo inteiro pessoas glorificando a Deus e falando no nome de cada um de nós. Porque Deus nos tem chamado para escrever uma bela de uma história. Agora, não cruza os braços, luta, guerreia, peleja. E diga: não te deixarei enquanto tu não me abençoares. Seja guerreiro, seja forte, seja valente. O reino de Deus é para os fortes. Que a própria Bíblia diz que do reino de Deus se apossam por força. Só tem força quem tem disposição, quem tem vontade, determinação. Você foi chamado para cá, para fazer história, tanto com a sua vida, quanto na vida de outros. Você é um lápis poderoso nas mãos do Senhor Jesus. Você é um canal de bênção. Agora, não se iluda, tem que pagar preço, tem que ir lá nos pés do Senhor e pedir ensinamento, esclarecimento, libertação. A nossa mente está aí bombardeada por um mundo que jaz no maligno, e muitos cristãos olham para as coisas do mundo que jaz no maligno e dizem que são coisas boas. Como é que pode ter alguma coisa boa no mundo se Jesus diz que o mundo jaz no maligno?
Desse jeito, histórias não serão escritas. Nosso lema aqui é radical. Vivemos exclusivamente Bíblia. Pela internet, Deus tem escrito ou reescrito a história da vida de muita gente. Em meios, como eu já mencionei aqui, pastor, eu não durmo enquanto não interceder pela sua vida. Enquanto eu não intercedo pela sua vida, eu não fecho os olhos para dormir. Eu nem sei quem é. Lá do outro lado do mundo, e-mail, eu nem sei quem é. Porque a minha vida mudou depois que eu ouvi as suas pregações. Pastor, depois que eu descobri aquelas mensagens na internet, que é lá o SkyDrive que nós temos, depois que eu descobri aquelas mensagens na internet, agora eu posso dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu irmão, tem que escrever a história, tem que pagar preço. Tem que pagar preço. Telefonou alguém para cá? Pastor, eu queria conhecer a igreja aí, porque eu ouvi isso, ouvi aquilo outro. Eu falei, como é que você conseguiu esse telefone? Como é que você ouviu essas coisas? Não, um irmão passou por mim e me deu um CD. Quem é esse irmão? Eu não sei, mas Jesus sabe. Esse irmão está escrevendo história. Eu não sei quem é o irmão que deu um CD para o camarada, deu o telefone para ele ligar, pedir informação da igreja, pedir informação sobre o seminário. Eu não sei quem é, mas Jesus sabe, está usando essa pessoa para escrever história e reescrever na vida de outros. Aí um dia os portais celestiais vão se abrir. E quando nós chegarmos lá, Jesus vai dizer assim, eu tenho algumas pessoas para te apresentar. Aqui, ó, esse é o fulano. Prazer. Esse aqui é o Beltrano. Esse 10º aqui é o tal. Esse 20º aqui é o tal. Esse 100º aqui é o tal. Mas Senhor, por que o Senhor está me apresentando todas essas pessoas? Porque se não fosse pela história da tua vida, a história deles não existiria. Imagina que glória. Imagina que alegria. Imagina que gozo. Pessoas a meio passo do inferno, por causa da tua história e do teu preço, Jesus muda o cativeiro. Jesus olhar para você, esse aqui foi um ex-pai de santo lá na terra. Puxa, Senhor, como é que o Senhor resgatou ele? Porque você teve coragem de fazer história. Esse aqui ia para o inferno. Esse aqui estava quase lá. Mas porque você foi corajoso, destemido para fazer história, hoje a tua história está junto com a dele. E de cada alma, a Bíblia diz que o Senhor nos recompensará, nos galardoará por cada obra. Por cada obra. Irmão, eu não tenho olho em nada dessa terra, mas no que me espera lá em cima, me desculpem os que não entendem, mas o que me espera lá em cima, eu tenho um olho grande que não acaba mais. Eu tenho uma tremenda ambição dos galardões que tem lá, que eu possa conquistar aqui na terra. Tenho uma tremenda ambição. Então, meu irmão, o Senhor te chamou para, com a sua vida, através da sua vida, fazer histórias gloriosas, histórias tremendas, ao ponto do apóstolo Paulo dizer que lá o que nos aguarda é o que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano. Portanto, irmão, geração Jesus Cristo não é um momento. Isso aqui é para fazer história. A promessa de Jesus para conosco é: rasga o verbo, solta a língua, desafia, manda ver, porque a porta que eu abro ninguém fecha. Nós fomos chamados para fazer história. História. Eu posso desafiar polícia, governo, traficante, eu posso, porque ele me garante.
Eu posso porque Ele me garante, porque a história que Ele vai escrever aqui não é história para ser apagada, é história para ficar eternizada na vida de milhares. É isso que Ele nos chamou a realizar. E se você foi chamado para cá, é para também fazer história. E agora, para concluirmos, se você não quiser fazer história, vai se divertir em outra igreja, porque aqui só vai servir de problema para você e você para os outros. Aqui é para quem quer crescer, caminhar, conquistar, para quem quer realmente fazer história. Quem está acomodado na sua vidinha, com os cuidados do mundo, quem não sabe o que é dobrar o joelho e buscar a face do Senhor, não tem chamado para esse ministério. E um dia, meu irmão, mais cedo ou mais tarde, todos verão você partindo. Aqui o Senhor Jesus, como tem falado para mim, tem falado para você. É para fazer história. Você tem escrito história na vida de uns e outros por aí? Deus te tem dado a oportunidade de abrir a boca e falar? Então fale e não te cales. Porque se você calar a boca, é como uma caneta sem a carga que carrega tinta. Não serve para nada. E se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, a não ser lançado fora e pisado pelos homens. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos realmente permitir que Ele faça histórias gloriosas através da nossa vida. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.